Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dar sequência aqui na nossa oração da noite com as nossas devocionais no Apocalipse. Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, de esperança e de encorajamento. Hoje eu quero deixar com os irmãos os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Fica aí a minha recomendação que você leia esses dois pequenos capítulos. Eu quero deixar para a nossa reflexão apenas o versículo 6 do capítulo 5, que diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Conforme nós vimos na última devocional, a carta de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia encerra a primeira visão, a chamada visão da ilha de Patmos, ou seja, a visão relacionada com o passado e o presente de João, a visão do Cristo glorificado. Agora, a partir do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 21, nós temos aqui a segunda visão, ou seja, a visão das coisas que em breve deve acontecer. Agora sim, o livro começa então no seu aspecto escatológico. Entretanto, Jesus Cristo, antes de revelar a João as coisas que em breve iriam acontecer, aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, ele faz uma espécie de interlúdio e mostra para João a gloriosa visão de Deus assentado no seu trono. João é transportado em espírito para o céu, para a sala do trono, para a sala do comando universal. E no momento que João vê aquela magnitude, aquela beleza, majestade daquele que se assenta no trono, com certeza isso encheu o coração de João de esperança, de força, de ânimo e de coragem. É o que faz conosco hoje. Portanto, na realidade, o propósito desta visão, do capítulo 4 e do capítulo 5, é mostrar-nos, através de um belo simbolismo, que todas as coisas são governadas pelo Senhor entronizado, que a história começa com Deus, está sob o controle dele e terminará segundo a vontade dele. Por isso, a história tem sentido, a nossa vida, a minha e a sua, tem sentido. Nós não estamos caminhando para o acaso, para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não podemos perder esta grandiosa verdade de vista. Como salmista, no Salmo 99, nos versículos 1 e 2, nós precisamos exclamar em bom e alto som: Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. A certeza dessa verdade seria a fonte de conforto para os crentes em meio ao fogo das provações e das perseguições. Nos capítulos 4 e 5 aqui do livro do Apocalipse, nós podemos ver claramente a Trindade Santa em sua majestade. Contudo, no capítulo 4, a visão exalta aquele que está assentado no trono central, aquele que tem todo o poder, que criou todas as coisas e governa todas as coisas, o Deus Pai. No capítulo 5, a segunda parte da visão na sala do trono exalta aquele que está de pé entre o trono e os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes aqui são seres angelicais, descritos como leão, como novilho, como homem, como a águia, simbolizando a realeza, o poder, a força, a inteligência e a rapidez. Os 24 anciãos são os 12 patriarcas da velha dispensação e os 12 apóstolos da nova dispensação. E este cordeiro que estava de pé tinha aparência, esse que estava de pé tinha aparência de cordeiro e ele tinha 7 chifres. 7 significa totalidade, chifres, autoridade, então a totalidade da autoridade do poder. 7 olhos, ou seja, a totalidade da onisciência, ele vê todas as coisas. E conforme as escrituras veterotestamentárias, ele aqui também é apresentado como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aquele que venceu, relaciona-se à redenção.
e este é Jesus. No capítulo 5, depois de contemplar a beleza da sala do trono, no capítulo 4, aqui no capítulo 5, então, logo no versículo 1, João observou que na mão direita daquele que se assenta no trono tinha um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ou seja, João vê então um livro totalmente preenchido e fechado. Significa que tudo está traçado, tudo está escrito, está determinado. Nada foi esquecido nem omitido. A sua vida não caminha ao léu. O futuro está nas mãos de Deus. Contudo, se esse livro permanecesse fechado, o propósito de Deus não seria realizado. Ou seja, não seriam os propósitos de Deus levados a cabo. Ao observar que nem no céu e nem na terra ninguém podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele, o texto diz que João chorou copiosamente. Mas imediatamente, versículo 5 do capítulo 5, ele foi consolado por um dos anciãos com as seguintes palavras: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, no versículo 6, João se vira e vê no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que experiência fantástica! João ouviu a respeito do leão da tribo de Judá e viu um cordeiro. Certamente a vitória do leão não seria possível sem o sacrifício do cordeiro. Por mais de 30 vezes no livro do Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro. De fato, Jesus é, ao mesmo tempo, o leão de Judá, a raiz de Davi e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus, o leão vencedor, é o Cordeiro que foi morto. Então, a marca de Jesus, está claramente aí, ele tinha sido morto. A sua vitória foi conquistada na cruz. A sua posição agora está de pé, ação e poder diante do trono de Deus. O seu lugar no meio do trono com autoridade total. Ele é digno de desvendar o sentido da nossa vida. Por isso ele pôde abrir o livro, porque ele é onisciente, porque ele é onipotente. Ele vê todas as coisas e ele tem todo o poder. E aí então o capítulo 5 encerra dos versículos 8 até o 14 com uma adoração tributada ao Cordeiro. Ou seja, depois de todas essas coisas maravilhosas, João viu lá no céu, uma exuberante eclosão de louvor e de adoração. Primeiramente, ele vê os 4 anciãos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, ou seja, um coral com 28 vozes, rendendo graças, rendendo adoração ao Cordeiro, por causa da redenção universal, ou seja, remidos de toda tribo, ou seja, de todo povo, de toda língua, de todo povo, aspecto político e de todas as nações. Depois, João viu também uma miríade, ou seja, muitos anjos que não se podia nem contar, versículos 11 até 12, também adorando o Cordeiro. E eles adoram o Cordeiro e apresentam aí 7 excelências, ou seja, por causa do poder, da riqueza, da sabedoria, da força, da honra, da glória e do louvor. Ele é digno de todo poder, de toda riqueza, de toda sabedoria, de toda força, de toda honra e de todo louvor. E termina então com um cântico de todo o universo. Finalmente, o universo inteiro, em todas as suas partes e com todas as suas criaturas, se une num coro de louvor ao Cordeiro Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja não precisa temer nada e nem ninguém. O nosso Redentor tem toda a autoridade no céu e na terra, e os que o seguem jamais passarão desapercebidos do seu amor e cuidado. Portanto, na realidade, nós estamos seguros por aquele que de fato esteve morto, mas está vivo.
que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas e que nos resgatou e nos conquistou e nos transformou em reino e sacerdotes, e nós reinaremos com ele para sempre. Isso nos conforta, isso nos encoraja. Sigamos em frente, porque Deus está no controle do universo. Lá do trono de Deus procede toda graça e todo juízo. Por isso a ele toda honra e toda glória. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, em nome de Jesus.